Carlos Moedas esteve presente desde a primeira hora nesta situação, foi o primeiro a chegar ao local, deu a cara por esta situação, esteve com as vítimas, esteve a acompanhar todas as operações das autoridades, tem estado a acompanhar, a Câmara Municipal tem estado a acompanhar as famílias naquilo que é o apoio necessário, pediu logo de imediato, no mesmo dia, passado cerca de uma hora, ordenou o inquérito interno. Mas isso era o esperado, Diogo Moura. O que eu lhe perguntava que responsabilidades deve assumir a Câmara e talvez já estamos a entrar nesses dias e nesse período de se começar a falar sobre isso e das respostas começarem a ser dadas. Nós não temos deixado de falar sobre este tema e para nós é bastante claro. Nós estamos no momento em que são a ser feitas as devidas investigações, as aferições daquilo que exatamente aconteceu e, portanto, parece-nos prematuro estar já a falar em responsabilidades e a falar naquilo não existindo qualquer conclusão sobre as averiguações. É preciso esperar por esse momento. A Câmara tem estado a fazer aquilo que lhe compete neste momento. Este é o tempo de se fazer o trabalho, das entidades fazer as devidas investigações, de se apurarem as causas. E haverá esse momento, e Carlos Moedas, tendo dado a cara, foi o primeiro a dizer que tinha que se apurar as responsabilidades, mas neste momento, sem ter apurados os factos, não se pode apurar as responsabilidades. A responsabilidade neste momento de Carlos Moedas, da Câmara Municipal de Lisboa, é liderar este processo, é gerar a confiança neste processo e ele não se faz a não ser desta forma, é liderar este mesmo processo e, no tempo certo, obviamente, apurar e exigir as responsabilidades a quem direito, obviamente, e cá estaremos, o Executivo e Carlos Moedas, para, obviamente, fazer esse apuramento e exigir as responsabilidades perante aquilo que foram os resultados das investigações. Isso poderá significar que amanhã já o SPIAF, o gabinete que fará uma nota informativa e que trata deste tipo de acidentes, fará uma nota informativa com as primeiras conclusões deste acidente. Nessa sequência do que acaba de dizer, poderá já a Câmara vir dizer mais do que tem dito até agora? Sim, eu penso que nós temos que aguardar, lá está, cada coisa a seu tempo. Nós temos que aguardar por esse mesmo relatório, perceber o que é que vem nele e perceber o que é que foi constatado. Parece-me a mim que com este pouco tempo será um relatório, como disse, preliminar e terá muito poucos dados ainda para podermos aferir aquilo que realmente aconteceu. E, portanto, nesse momento faremos a análise e, obviamente, daremos as declarações que temos que dar com base na análise desse mesmo relatório. A Câmara garante que investiu mais nos últimos anos na Carris. Isso está comprovado e tiveram em conta que utilizam muito mais pessoas aquele equipamento do que em décadas e anos anteriores? Bem, eu em primeiro lugar queria responder a esta questão da externalização, independentemente se ela foi tomada no mandato anterior pelo Partido Socialista ou não, a externalização é decidida, quer a internalização, quer a externalização, a partir daquilo que é o conhecimento técnico e há matéria e manutenção que é feita dentro do município, ou dentro da Carris neste caso, e há matéria que é externalizada. A questão do PCP é transversal a vários pontos e é uma questão de preconceito ideológico aquilo que é as empresas privadas. E, portanto, tem apenas a ver com isso. E o Bloco também... a Câmara tem a garantia de que os parâmetros a Câmara tem garantia, eu queria falar sobre a questão... Estavam adequados, Diogo, à utilização que era dada àquele equipamento, em termos de manutenção. Tudo o que é manutenção feita pela Câmara ou pelas empresas municipais ou participadas da Câmara, tudo o que é manutenção tem cláusulas técnicas. Muitas vezes até são elaboradas pelas próprias empresas e por técnicos que estão há décadas nas empresas, como é o caso da Carris. E esse clausulado técnico, essas necessidades face à forma como são usados os equipamentos, é obviamente adaptada àquilo que são os contratos de manutenção. E, portanto, isso é refletido nos concursos e, portanto, ele é respondido por empresas que são certificadas e acreditadas. Portanto, sim, nós estamos a responder. Depois a questão foi aqui falada do desinvestimento. Ele também não é verdade, porque nós fomos reparar o período de 2022 e 2025, houve um aumento no orçamento da Carris de 30% das transferências da Câmara Municipal de Lisboa para a Carris. São documentos, acho que podemos discutir na segunda-feira com dados concretos, também os podemos aqui também partilhar com o RTP, mas houve um aumento de 30% face ao período do mandato anterior, estamos a falar de 180 milhões. E entre 2018 e 2021, no anterior mandato, houve um investimento de 139 milhões. Deixe-me só interromper, o período anterior apanha o período da pandemia. Deixe-me só fazer essa referência, porque também deve ter alguma... No período da pandemia deve ter alguma influência Posso dar essa nota. Entre 2018 e 2021 houve um investimento durante a pandemia, durante o Covid, de 7 milhões destes 139 milhões. Portanto, houve aqui quase uma duplicação daquilo que é o investimento, daquilo que é o orçamento da Carris, daquilo que é transferido do município para a Carris e daquilo que também é o investimento na manutenção que também O que eu dizia é que esses equipamentos eram utilizados de uma forma muito inferior nessa altura. É isso que eu estou a dizer. Eram inferior e como já foi aqui dito, aliás, eu penso que o engenheiro Carlos Gavoto falou disso,
Cada vez que se fazem os clausulados técnicos dos contratos de manutenção, eles são adaptados àquilo que é necessidade e ao ritmo do aumento da procura e da utilização dos equipamentos. Mas pode garantir, Diogo, que não houve nenhuma diminuição no número de pessoas a fazer parte do Departamento de Manutenção e que essa manutenção e essas fiscalizações, elas não diminuíram? O que lhe posso dizer é que nós temos o nosso Departamento de Fiscalização e Manutenção e há fiscalização e manutenção que é feita por estas empresas. E, portanto, elas correspondem a um caderno de encargos que tem todas as necessidades que estão previstas, sendo feito pelo município, sendo feito, neste caso, pela Carris, sendo feito por uma empresa externa. Mas eu acho que, neste momento, já disse aqui que este é o momento de apurar os dados, perceber o que é que aconteceu. Nós não sabemos ainda o que é que aconteceu. Agora, acho que é um momento que não pode haver precipitações e nós temos visto muitas. A primeira foi esta sobre a manutenção. Nós vimos alguma oposição vir dizer a público que não havia manutenção, não havia contratos de manutenção. É falso, é mentira. Não houve qualquer minuto, não houve um dia que a Carris ficasse, mesmo com esta questão do contrato do concurso ficou deserto, não houve qualquer momento em que houvesse aqui um desinvestimento ou qualquer período em que não houvesse manutenção. E depois a questão do desinvestimento, que também é uma mentira. Portanto, eu queria deixar isso aqui devidamente clarificado também para os telespectadores. E o critério da contratação da empresa ou do ajuste direto não será o preço mais inferior? Não, vamos lá ver. Isso também é o erro que está a ser passado para a comunicação social, porque, infelizmente, há quem queira criar a confusão e eu acho que este, efetivamente, não é um momento perante a tragédia e a gravidade da situação. Vamos lá ver. Nós temos um concurso, temos um contrato, mediante um concurso que tem X anos de vigência, que tem o valor desse contrato. O valor que foi feito a ajuste direto para os 5 meses é uma percentagem igual a esses anos de contrato. Portanto, não há um valor mais baixo. Isso é, aliás, uma questão interessante. Foi isto? Pronto. João Ferreira, podemos ver isso. Acho que segunda-feira na reunião de Câmara podemos aferir esses dados. Os contratos, como se sabe, são públicos e, portanto, podemos aferir. A informação que eu tenho, como sabe, não tenho explor. O último procedimento ainda não é público. Não é público, esses dados serão dados. E, portanto, esta ideia que se quer passar com um desinvestimento, quer no valor, quer na intervenção a si, aliás, falava-se há pouco dos 33 minutos da verificação que é feita. Nós estamos a falar de uma verificação que é diária, que obviamente tem este período, que é o período tecnicamente que está definido, e depois há uma verificação semanal, há uma verificação mensal e há uma verificação trimestral. E, consoante, obviamente, este período de fiscalização e de inspeção, obviamente que a fiscalização e a revisão que é feita é completamente diferente do que é feito do ponto de vista diário do que é feito, por exemplo, do trimestral. Deixe-me agora fazer uma pergunta bastante direta, também porque o nosso tempo, como é óbvio, não para. Carlos Moedas está ou não está a ser incoerente quando pedia a demissão de Fernando Medina em 2021, sendo que na altura, se não me atraiçou à memória, também não estariam os dados todos na mesa ainda e era também uma questão técnica? Não era uma questão técnica. Quando eu digo uma questão técnica, não era uma questão de dependência direta de uma... Bom, nós estamos a falar de uma questão que não pode ser comparada com esta. Não estamos a falar de uma tragédia. Estamos a falar de uma violação de direitos fundamentais. Mas a autorização... Mas já lhe posso responder, Pedro. Mas a autorização para partilha... É preciso deixar isto claro. A autorização para partilha das informações de dados que são privados, não é? São dados pessoais, foi dada pelo gabinete de Fernando Medina. Portanto, houve uma responsabilização direta de Fernando Medina que tomou através do seu gabinete. Portanto, isto, de resto, ouça, não é a minha posição. E a posição do... De resto, foi a conclusão do processo em tribunal, que, de resto, traz uma fatura aos lisboetas de €1 milhão para agora pagar. E, portanto, isto está devidamente decidido em tribunal, está aprovado em tribunal, e, portanto, houve uma decisão e há uma responsabilidade política direta. Neste caso, há responsabilidades que a Câmara terá que assumir, obviamente, mas neste momento temos de fazer as investigações que são precisas fazer para apurar verdadeiramente Pedro Anastácio. E deixe-me só falar... Deixe-me só terminar, porque o Pedro Anastácio falou aqui sobre a questão de Entre os Rios. Mais uma vez estamos a falar de uma situação... Eu não quero comparar as situações. Acabou de comparar a situação entre Carlos Moedas e... O Pedro Anastácio e os meus colegas na oposição quiseram aqui comparar com as declarações de 2021 e, portanto... Mas o Diogo acabou por fazer essa comparação. Não, claro, mas quero explicar essas comparações. Mas então vamos a Entre os Rios muito rapidamente. Não, falava o Pedro Anastácio do Ministro Jorge Coelho. Vamos lá ver. O Ministro Jorge Coelho, segundo se soube na altura e depois ficou aprovado, tinha acesso a relatórios da Junta Autónoma de Estradas, das análises, das verificações, das revisões foram feitas àquela ponta em particular e, portanto, tinha conhecimento dos fatos. Mas nós estamos no início deste processo, Diogo. Nós também não sabemos, ninguém sabe, no país, na cidade, como é que isto se vai desenrolar. Exatamente. E,
portanto, a sua opinião é que é prematuro essa demissão acontecer agora. Diogo Moura, o esclarecimento sobre os 4 milhões e dou-lhe 1 minuto, não temos mesmo mais. Muito rápido. A gestão do orçamento faz também de transferências e alterações orçamentais. O que foi feito neste momento, havia uma necessidade de fazer uma transferência entre rúbricas, neste caso foi da Carris para o Web Summit, mas exatamente no mesmo momento entraram 27 milhões de fundos europeus para a Carris. Para a Câmara e da Câmara para a Carris. Para a Câmara e para a Carris para toda a operação e manutenção. Não havia dinheiro para a Web Summit e foram retirar a Carris para financiar a Web Summit. Exatamente. Temos de ser sérios. Seríssimo. Temos de ser sérios. A gestão de fluxos orçamentais não pode dizer que uma reunião foram retirados 4 milhões da verba da Carris quando foram colocados ao mesmo tempo uma entrada do fundo comunitário. Mas podemos dizer que é uma opção política de Diogo tomar essa posição e depois ir compensar. Não é uma questão. Estava combinado com o Web Summit darem-lhe 7 milhões. Não está combinado, é um contrato. Havia um contrato. Não tinham lá o dinheiro. Retiraram-se da Carris para pôr na Web Summit. Isso é absolutamente factual. Aconteceu na mesma. Vamos deixar o Diogo Moura. Diogo, prossiga. Não é um contrato, é uma gestão de fluxos orçamentais. O que eu estou a dizer é que, no momento em que foi feita esta gestão de fluxos orçamentais e foi retirada uma verba de um lado para cumprir um compromisso do outro, simultaneamente entrou na Câmara Municipal. Ricardo, por favor, deixe só concluir. Entrou na Câmara Municipal de Lisboa 27 milhões de euros para a Carris de fundos europeus. Portanto, não houve qualquer retirada de verba da Carris, pelo contrário. Houve um aumento da verba da Carris exatamente neste momento e isso é preciso deixar claro.